Fala pessoal, tudo bem com vocês? Veio a primeira vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Sob olhares de Zubeldia, ele estava em Goiânia e venceu bem com destaque para André Silva no ataque e Alan Franco na defesa, entre outros destaques que eu vou falar para vocês nesse vídeo a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos depois da vinheta. Bora se inscrever no canal, faltam menos de 20 mil inscritos para bater a meta de 1 milhão, estamos subindo rápido, muito obrigado para você que está se inscrevendo. Se não se inscreveu ainda, é só fazer isso, rapidinho, é tranquilo, é fácil e não custa nada e ajuda muito o canal. Bora falar do São Paulo, 3, Atlético Goianiense 0 ou 0-3, né, porque o jogo foi em Goiânia, no Antônio Ascioli, estádio onde o Atlético não perdia há 10 meses, vejam só. Atlético que está de volta à Série A nessa temporada e que enfrenta dificuldades, né? Porque já são 3 derrotas consecutivas. E com isso, amarga já a zona do rebaixamento, é uma equipe que vai lutar pela permanência, né? Para não viver nesse ioiô, né? De subindo e descendo de divisão. Mas, assim, pegou um São Paulo que também estava com dificuldades. 2 derrotas no campeonato, um começo terrível para o São Paulo, mas a reação veio. E veio justamente nesse jogo fora de casa, sem o técnico Thiago Carpini, mas já sob olhares de Luiz Zubeldia, que chegou junto do presidente Júlio Casares. Aí é legal, né? Postar fotinho no Instagram, estamos chegando com o novo técnico, desativa comentário, mas enfim. Aí o Zubeldia chega em Goiânia para poder assistir o confronto e já será apresentado nesta segunda-feira a partir do 12h30 e fará sua estreia no Equador contra o Barcelona, que ele já treinou, inclusive, na quinta-feira, 9 da noite, pela Libertadores da América. Acho que ele gostou do que viu, porque embora o jogo tenha tido um cenário completamente diferente no segundo tempo, por conta de uma bobagem do zagueiro Luiz Felipe, aquele que também já defendeu o Santos, ele comete um pênalti e agride o Luciano. Assim, ele oferece um pênalti ao adversário e a partir daí o seu time com um jogador a menos. Aí qualquer estratégia que o técnico adote, ela vai pelo ralo, né, quando o jogador faz esse tipo de coisa. E olha que o jogo já estava 1-0 para o São Paulo, vira do intervalo para o segundo tempo, o Jair Ventura faz 2 trocas para tentar uma reação e no final do primeiro tempo até esboçou alguma coisa, né, ocupou um pouco mais a área do São Paulo, mesmo que sem criar grandes chances claras, mas estava jogando em casa, poderia ter reagido, poderia buscar um empate no segundo tempo. A partir dali, acabou. Acabou o jogo, inclusive. Mas que bobagem, né? É uma falta que o São Paulo tem à sua disposição, longe da área, pelo lado esquerdo. Essa bola é levantada e o Luiz Felipe segura o Luciano pela camisa e depois ele propositadamente joga o cotovelo. Joga não, ele dá uma cotovelada na nuca do Luciano com a bola em jogo, dentro da área. O Braulio da Silva Machado deixou passar, mas o Rodolfo Toschi Marques não. Ele estava no VAR, chamou o Braulio e aí não tinha dúvidas. Eu estava na transmissão da Band News FM, eu falei na hora, gente, isso é pênalti, cartão vermelho, não tem discussão. Se não fosse essa a decisão da arbitragem, teria sido um erro, mas felizmente houve o acerto com o auxílio da tecnologia. Pênalti, expulsão, o Luciano foi para a bola, fez 2-0 e ali 5 minutos de jogo. 2-0 com um jogador a mais, acabou. Demorou pouquíssimo tempo, o Gabriel Barros, que entrou no segundo tempo como uma medida do Jair Ventura para dar uma mexida no jogo, na primeira bola ele já toma um amarelo. Aí com 15 minutos do segundo tempo ele já toma o segundo amarelo e o vermelho. Ele está recebendo a marcação do Alan Franco e ele está pedindo falta, né, no lance, só que aí vem o Pablo Maia na disputa, ele dá um carrinho completamente fora do esquadro no Pablo Maia. E aí toma um segundo amarelo. E aí, para muita gente que pode estar pensando, tá, mas teve uma falta na origem, não sei o quê, o VAR não pode interferir. Mesmo que a consequência tivesse sido o vermelho, ele recebe o vermelho por um segundo amarelo. E o cartão amarelo, ele não pode ter interferência do VAR. A não ser... Não pode. Eu ia dizer na troca de identificação, né? Quando você dá o cartão para o cara errado, isso só vale para cartão vermelho também. Ah, não, para cartão amarelo também. Então, isso está no protocolo. A não ser que ele tenha dado o cartão amarelo para o cara errado. Aí o VAR pode interferir, mas não era o caso. Então, ele toma o segundo amarelo, acaba tomando o vermelho e é expulso. E ali, são 8 jogadores de linha, faltando 30, 35 minutos ainda de jogo. Cara, tinha acabado o confronto ali. O São Paulo administrou no segundo tempo. Poderia até ter forçado a barra, se forçasse teria feito 3, 4, 5, porque o Atlético estava nas cordas.
O Jair Ventura chegou a botar o rosto nos braços em cima do banco de reservas quando ele perde o segundo jogador. Porque aí, cara, tudo que ele pensou... Ele já tinha feito 2 trocas, aí os volantes amarelados, foi uma jornada terrível do Atlético. Mas, além disso, eu preciso dizer que 11 contra 11, o São Paulo era melhor. Depois disso, depois da burrada do Luiz Felipe, o São Paulo domina o jogo, ou segue dominando o jogo. E aí o Milton Cruz, que era o auxiliar, que foi escolhido para comandar esse time, coisa que ele não fazia desde 2015, gente, 9 anos depois, e é um cara que está no clube há muitos anos, saiu, voltou, conhece o São Paulo como poucos, né? E trabalhou com o Dorival, trabalhou com o Carpini, então ele conhece bem o elenco, essas contratações que chegaram, conseguiu rodar bastante o elenco, fez boas trocas e essas trocas até propiciaram com que o São Paulo tivesse um pouquinho mais de fome no jogo. Porque ele bota um Ferreirinha que tá querendo fazer gols, tá querendo mostrar o seu papel, tá querendo buscar o seu espaço, ele bota o Bobadilha, ele bota o Galopo, que foi meio que escanteado pelo Thiago Carpini, o próprio Bobadilha também da mesma forma. Ele tira um zagueiro, né? Ele tira o Alan Franco para botar mais um jogador de frente para tentar fazer mais gols, né? E tem uma questão de saldo que é importante no campeonato. Poxa, o São Paulo não tinha vencido ainda, é um jogo fora de casa, você tá com os jogadores a mais, cara, vai respeita o teu adversário, vai em busca do resultado cada vez mais. O Atlético não tinha mais o que fazer no jogo, a não ser esperar o tempo passar. E o São Paulo até administrou demais, eu acho, mas ok, né? Conseguiu os 3 pontos, que era o mais importante, os jogadores não se desgastaram, mas aí o Ferreirinha, por exemplo, que entrou, já deu aquele sprint do jeito que ele gosta, ele não ia ter possibilidade de contra-ataques, de campo aberto, como ele gosta, mas até porque o jogo era de um ataque contra a defesa, mas se deixasse ele num contra um, ele faria o que ele fez, né? Ele driblou para dentro, chutou no canto, ele fez 800 gols na carreira dessa forma, conheço bem, então o jogo se ofereceu muito nesse sentido, né? O Luciano depois cansou, o Calleri ele tirou também porque tomou uma pancada no tornozelo no primeiro tempo. Cara, o Milton Cruz foi muito bem, não só nas trocas como na escalação. Um 3-4-3, 3 zagueiros, com Alan Franco pelo lado esquerdo, que fez um partidaço. Eu gosto muito do Ferrarese, mas o Alan Franco, cara, que assim, nunca foi uma unanimidade, nunca deu amostras de que, cara, ele é um titular absoluto, mas nos últimos tempos ele tem... nos últimos tempos, né? Ele estava muito tempo sem jogar uma partida, né? Mas eu quero dizer que ele em alguns momentos ele já mostrou o seu valor. E nesse jogo, cara, ele fez um jogo brilhante. Ele pode muito bem ser esse zagueiro pela esquerda, com o Arboleda e o Diego Costa, esse trio de zagueiros, mas ainda tem o Ferrarese que pode entrar nessa disputa aí também. Abriu 2 alas que realmente jogam mais espetados, né? Que é o caso do Igor Vinícius e o Wellington. E o Alan Franco dá uma sustentação muito boa para o Wellington avançar um pouco mais. 2 volantes, né, consagrados pelo Dorival, o Pablo Maia e o Alisson, e aí 3 atacantes, com o Luciano, na verdade, podendo ser um 3-5-2, com 2 atacantes na frente e o Luciano sendo um meia, ou se você quiser considerar o Luciano como um atacante, que eu considero, 3-4-3, porque o Luciano volta um pouco, mas, cara, com o Calleri e o André Silva, formaram uma belíssima dupla. Por quê? Porque, especialmente o André, ele tem... ele chegou chegando, ele chegou sendo uma peça muito importante no ataque, no sentido de dar muita movimentação, ele tem finalização, ele se envolve para o time, ele tem inteligência para jogar. Então, assim, ele eleva o patamar do time quando ele está em campo. Isso é visível. E quando ele está em campo, nessa escalação que o Milton colocou, eles confundiram completamente a defesa do Atlético. Por quê? Porque muitas vezes o Calleri saía da área e o André fazia de centroavante. Outras vezes o André, até porque ele tem velocidade também, ele tem explosão, ele tem arranque, ele faz muitas vezes pelo lado esquerdo, e aí o Calleri é que ocupa esse espaço na área. E o Luciano muitas vezes também. O Luciano deu 2 cabeçadas dentro da área como centroavante, porque os caras não sabiam quem eles iam marcar. Exatamente por essa mobilidade do ataque são paulino. Gostei muito desse sistema. Não sei se vai ser sempre assim, porque tem o Lucas para voltar em algum momento, tem o Wellington Rato, tem o Ferreirinha também que quer jogar. Cara, mas assim, esses 2 especialmente, o André e o Calleri, eles são titulares, na minha opinião, pela qualidade de jogo que eles têm. O Calleri é indiscutível, né, cara? O gol que ele faz é inacreditável. Com o André saindo da área, fazendo um cruzamento pelo lado direito, e ele descola uma cabeçada que poucos jogadores conseguiriam. Porque ele está marcado, ele não consegue subir e ele consegue fazer um cabeceio de costas, virando a cabeça. A bola vem antes do defensor, o defensor não está esperando que ele vá fazer um gol ali daquele jeito. Ele simplesmente vira, cabeceia no outro canto. Nem o goleiro estava esperando, nem o zagueiro. Incrível. O Calleri é fantástico como centroavante. Eu sou fã declarado, é um cara que
briga, joga, luta o tempo inteiro. Ele briga pelo time. E o São Paulo é um com ele e o outro sem ele. Quando ele se ausentou do time, também foi um dos problemas do Thiago Carpini. O Caleri faz esse primeiro gol quando está 11-11. E o São Paulo dominando o jogo. Mesmo nesse sistema, mesmo com o Atlético tendo superioridade no meio-campo, porque ali ele tinha o Rony, ex-Corinthians, tinha o Alejo, tinha o Baralhas, que passou pelo Inter e voltou, e tinha o Shailon, base do São Paulo também. 4 jogadores no meio-campo, enquanto que o São Paulo tinha só 2. Mas numa aplicação tática, o São Paulo mordia muito no campo ofensivo, já recuperava a bola ali. Quando o Atlético passava essa linha, tinha sempre 2, 3 jogadores na cobertura. Então, assim, o São Paulo mostrou outra postura e outra pegada. Aí você pode pensar, tá, então esse elenco queria derrubar o Thiago Carpini. Eu não acho que seja algo consciente, de verdade. Se você perguntar, não quer dizer nada, mas assim, se você perguntar para os jogadores do São Paulo, o Luciano mesmo disse que eles ficaram tristes. Depois de um jogo recente aí, o Caleri saiu em defesa dele, o Rato também, porque a relação era boa. Mas eu acho que existe uma pressão tão grande que acaba contagiando o time, né? As escolhas dele também foram equivocadas em alguns momentos, e aí chega um ponto em que o elenco acaba não confiando mais no trabalho. É uma questão, enfim, até psicológica, né? Do tipo assim, eles sabem que não vão chegar longe, mesmo com um cara bem intencionado, mesmo com um cara legal para trocar ideia, mas que, enfim, o time estava menos compactado, menos organizado, menos competitivo. Eu vi totalmente diferente com o Milton Cruz. Eu vi uma equipe que marcou em cima, que não deixava o adversário respirar quando saía para o jogo, que os jogadores se encontravam. Mudou bastante nesse sentido, né? E aí não é porque os caras queriam derrubar o Carpini e o Milton Cruz é um gênio da Casa Mata, né, do banco de reservas. Não é isso. Eu acho que é uma questão até de dar uma oxigenada, mudar. E tinha o novo treinador nas tribunas assistindo o jogo. A gente sabe que a motivação também se altera bastante, os caras passam por um novo vestibular. O Bobadilha, por exemplo, é um cara que estava escanteado, de repente recebe uma chance no segundo tempo, o cara vai querer jogar tudo que pode, né? O Ferreirinha, que se preservar, que fair play com o adversário que está com 2 a menos e perdendo o jogo, eu vou querer fazer o meu, vou buscar o meu gol aqui para o cara me olhar melhor lá de cima. Então, tudo isso contribui. Claro que o Atlético Goianiense, repetindo, é uma equipe que briga para não cair, vamos ser sinceros. Então, o nível de enfrentamento que o São Paulo vai ter daqui para frente vai ser muito maior, e vai ter que continuar nessa recuperação. Mas hoje o importante era ganhar. Ganhar os 3 pontos, e ganhou e convenceu, tá? Porque assim, no primeiro tempo, repito, foi muito bem, dominou o jogo, e no segundo, bom, quando o jogo se ofereceu, o São Paulo também não desperdiçou. E olha que desperdiçou alguns contra-ataques no primeiro tempo, quando estava 11 contra 11, que era para ter matado o jogo na primeira etapa, para você ter uma ideia da supremacia em relação ao adversário. Eu gostei. E você? Tá mais confiante, mais tranquilo para a sequência da temporada, você, torcedor do São Paulo? Comenta aqui e inscreva-se no canal. Estou aguardando a sua inscrição aqui para a gente bater a meta de 1 milhão, e aí vai ter muito mais novidades. Até a próxima. Tchau!